Pois bem, então, item 93 da pauta, Matheus. Então, item 93 da pauta, presidente, também é da Aviação Capital do Vale e outros. A discussão, a mesma discussão, destaco aqui que a DRJ já excluiu as responsáveis solidárias, por entender que se trataria de uma obrigação acessória, e aí excluiu as empresas no âmbito da responsabilidade solidária. Aqui eu faço o juízo de admissibilidade, o recurso seria tempestivo, não é necessário um depósito prévio, tomo conhecimento. Responsabilidade solidária do senhor René, eu já tenho esse meu entendimento manifestado anteriormente acerca do exame da questão, e aí eu passo a analisar o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. O contribuinte ele mantém sua linha de argumentação, na mesma linha anterior, falando que o mandado de procedimento fiscal eles não foram assinados pela autoridade emissora, não foi lavrável um dispensável termo de início de ação fiscal, nulidade também do presente auto de infração pela falta de comprovação de reincidência, por não ter conhecimento do conteúdo dos autos de infrações correlatos, que acarretaria ofensa ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Entendo que não assiste razão, é recorrente, também faço a mesma observação em relação ao mandado de procedimento fiscal e também ao termo de início de ação fiscal, bem como de que na fase oficiosa a fiscalização atua com amplos poderes de investigação. E acrescento que não merece prosperar a alegação acerca da ausência de comprovação da reincidência. Isso porque, conforme muito bem pontuado pela decisão de piso, apesar de os autos de infração não terem sido juntados aos autos de processo, eles são de inteiro conhecimento do recorrente, tendo sido notificado da lavatura de todos eles. Aqui eu transcrevo os autos de infração e também as datas que o contribuinte ele foi intimado. Dessa forma, tendo visto que o recorrente teve plena ciência dos autos de infração que deram origem, não há que se falar em nulidade, conforme muito bem pontuado pelo DRJ, o valor da penalidade aplicada está correto, porque nas duas ações fiscais anteriormente realizadas foram lavrados 5 autos de infração, bem como em relação ao trânsito em julgado administrativo das decisões condenatórias neles proferidas, ocorreu há menos de 5 anos, embora sejam 3 e 2, respectivamente, os autos de infração lavrados nessas ações fiscais anteriores. Tem-se que para cada uma delas configura-se uma única reincidência, teor do que dispõe a Constituição normativa, a qual eu cito. 4, pelo fato de todas as infrações anteriormente praticadas serem diferentes da que deu origem ao presente auto de infração, ambas as reincidências em questão são genéricas. Tendo-se, pois, duas reincidências genéricas e considerando disposto no 292, inciso 4º do RPS, conclui-se que o valor mínimo está correto, multiplicado por 4, que resulta na penalidade aplicada de 4.780. Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, excluo a responsabilidade tributária atribuída ao senhor René e conheço do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal para rejeitar os preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Matheus, é um auto de infração do que esse mesmo? Esse aqui é uma multa. É GFIP? É CFL 30. 30. Deixar a empresa de preparar a folha de pagamento, de acordo com os padrões estabelecidos pelo INSS. Então, ficaria rejeitar o em relação fiscal e a questão do René, eu vou repetir o resultado do anterior. Clébison. Em relação ao recurso do devedor principal, do contribuinte. O devedor principal acompanha para negar provimento, né? Rejeitar as preliminares e negar provimento. Negar. Pinheiro. Em relação ao devedor principal, também acompanha. Caíde. Acompanha. André? Acompanha. André. Eu também. E fica a parte do seu René igualzinha do anterior, que é por Tá, mas eu acho que é interessante dizer como é que vai ser a outra parte. Aqui. É igual ao anterior. Tá aqui. Bom, item 94. Igual 94. Isso. Item 94.
Item 94 daí também fica por maioria, Isso. vencido Quer que eu o outro repita? ano. Eu repito. A maioria não precisa da possibilidade de exclusão de ofício da responsabilidade solidária do senhor Renê, por se entender que não foi atribuída a referida responsabilidade. Vencido o relator, designado para a rede de voto vencedor com seus créditos. Tá. O item 94, presidente, também é da aviação capital do Vale, é uma CFL 67, está também no mesmo contexto da ação fiscal. Aqui eu resumo a situação dos autos, a argumentação feita na impugnação, a decisão da DRJ que manteve o crédito tributário e passo a examinar o voto. A admissibilidade também aqui afirma que não é necessário mais depósito prévio, se investivo, toma conhecimento. Mesma questão aqui também do senhor Renê. Passo a apreciar aqui as alegações do contribuinte. Ele mantém sua linha de argumentação similar ao processo anterior, de que os mandatos de procedimento fiscal não foram assinados, não foi lavado termo de início de ação fiscal, impossibilidade de aplicação da multa, eis que não houve ilícito e nem dano, tendo em vista que o recorrente corrigiu a falta, declarando em GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias referidas neste auto de infração, conforme consta no relatório fiscal de aplicação da multa. E ainda que fosse devida a multa em questão, está por afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de todo absurdo a atribuição da multa no valor destacado na auto de infração. Eu entendo que não assiste razão a recorrente, faço as mesmas considerações em relação ao mandado de procedimento fiscal, cito a jurisprudência do CAF, esclareço que na fase oficiosa a fiscalização atua com amplos poderes de fiscalização. Conforme também não merece prosperar a alegação acerca da inexistência de ilícito e dano, tendo em vista que o recorrente teria corrigido a falta, conforme narrado pela fiscalização em ação fiscal junto ao contribuinte, em cumprimento ao mandado de procedimento fiscal X, respectivamente. A auditoria fiscal constatou que a empresa deixou de informar os fatos geradores de contribuições previdenciárias dos anos 2005 e 2008 à Secretaria da Receita Previdenciária por intermédio de documento da GFIP. Esta missão culminou na infração em debate. Não obstante constar no relatório a informação de que a empresa transmitiu via internet as GFIPs correspondentes às competências 3, 2005 e 3, 2006, de modo que resultaram integralmente corrigidas as faltas que deram ensejo à presente autuação, tal fato não tem condão de afastar a aplicação da multa, servindo como circunstância atenuante prevista no artigo 291 do RPS, devidamente observado pela autoridade autuante. A propósito, o decreto 7235, em seu artigo 7º, determina que o procedimento tem início, primeiro auto de ofício, escrito praticado pelo servidor, competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária, feita a intimação do sujeito passivo, dá-se início à intimação fiscal, excluindo a perda excluindo a espontaneidade do sujeito passivo. Cita aqui o artigo 138 do CTN. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz qualquer efeito sobre o lançamento de ofício, também assume o CAF 33. E ainda o benefício previsto no artigo 47 da Lei 9.430, 96, de pagamento até o 20º dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, somente se aplica a tributos já declarados à Secretaria da Receita Federal. A declaração entregue após o início do procedimento não produz efeito sobre o lançamento. O início do procedimento exclui espontaneidade. Para além do exposto, a relevação da multa pretendida pelo recorrente também não encontra amparo na legislação e, conforme bem pontuado pela decisão de piso, não se encontra mais presente o atributo da primariedade previsto no parágrafo 1º do artigo 291, condição para investir-se no direito à relevação da penalidade. Toda a inexistência de dano, cabe destacar que a responsabilidade pelas infrações da legislação tributária depende da intenção da agente. Ademais, a multa aplicada pune precisamente os atos que, embora não tenham sido praticados, ainda tipificam infrações. E ainda que se não fosse, conforme bem pontuado pela decisão de piso, as informações constantes do documento que trata o inciso 4º são de extrema importância, pois servem como base de cálculo das contribuições devidas ao INSS, bem como compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Como consequência da incorreção da GFIP, tem-se que a Previdência Social deixa de receber as informações que possibilitam compor sua base de cálculo.
também deixa de receber informações para o fim de concessão de benefícios dos segurados do RGPS. A obrigação de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cito a súmula CARF número 2, de que o CARF não é competente para se pronunciar a respeito. Então, meu dispositivo é por excluir a responsabilidade do senhor René e conhecer do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhe provimento. Eu só fiquei na dúvida, nesse caso, não tem retroatividade não da mais benéfica da lei posterior ou não, doutor Matheus? Então, esse caso eu fiquei na dúvida também, ele é o do CFL 67. Pois é GFIP, né? Isso. Tem conselheiro? Oi? Tem um AI 77. Ele acaba questionando a multa, né? O valor da multa, né? Valor, tudo, assim. Isso, Embora tenha tido atenuação em algumas competências, né? Embora tenha tido atenuação. Mas foram só em algumas competências, né? Não foram todas ou foram todas? Foram todas. Bom, acho que é indiferente, né? Isso. Dentro do limite que ele questionou, né? Fiquei nessa dúvida se, no caso, como ele questionou a multa, embora o recurso foi interposto, aqui eu não sei se tem datas. Deixa eu abrir os autos. Só para saber o procedimento da fiscalização da própria DRJ, né? Dependendo das datas. O recurso, ele é de 2008. Pois é, então, o recurso de 2008, se foi antes de 13 de dezembro, ele nem poderia pedir para aplicar a legislação mais benéfica. É 30 de junho. Então ele não poderia, porque a lei ainda não tinha sido publicada. Aí talvez o senhor sugere uma observação aqui. Qual foi o valor por competência que sobrou da multa? É muito alto o valor? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não, o valor tem duas aqui. 71 mil. O valor da multa é 71 mil. Total, mas... Total. Uma é 43 e a outra é 28. São só duas. Não, tá maior. Não, beleza. Mas se acharem pertinente alguma observação aqui também? Eu acho que tem que... Se ele questionou a multa, eu voto para provimento parcial nesse aspecto. Qualquer observação, se mais benéfico, que deve ser, né? A da portaria, doutor Cleves? Isso. Se mais benéfico. Então, na verdade, ele tem que questionar o valor da multa, né, porque é uma multa, né? Não tem isso aí. Não tem jeito dele, não. Se ele quiser recorrer, ele tem que questionar. Então, no 94, o resultado seria dar documento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria. É o recurso voluntário apresentado
pelo contribuinte. Deixar isso claro? 95, não? Isso é 94. 4. Rejeitar as preliminares e no mérito da provimento parcial e conjuntário apresentado pelo contribuinte para determinar o cálculo da multa com vontade de portaria com mais benéficos do sujeito passivo. É isso? Certo, Matheus? Certo. Aí eu faço essa observação, eu estou incluindo aqui em emenda. Uhum. Cleberson. Então, eu acompanho nessa parte e divido na exclusão, né? Igual o outro. A exclusão de sócios. Pinheiro. Bom, eu acompanho na parte de negar provimento. Aliás, é provimento parcial para a portaria 14, conjunto, né? Certo. E em relação, e não conheço da possibilidade lá da exclusão. Certo, Renê. Ok. Raide. Acompanho. Rodrigo. Rodrigo? Mãe? Andréia? Acompanho. Andréia? Também acompanho com exceção da exclusão do Renê. Tá certo, perfeito. Então, por unanimidade, rejeitar acionários no mérito negar provimento ao recurso apresentado pelo contribuinte. Desculpa, negar não. Dar provimento parcial Para determinar o portaria 14. O cálculo da multa de conformidade de portaria 14 mais benéfico do sujeito passivo. Com maioria de votos, não conhecida. E aí o Renê é mesmo resultado anterior. Beleza. O último, 95. Também da aviação capital do Vale. Um CFL 59. Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos seus segurados a seu serviço. Aqui, presidente, também estou trazendo o relatório, as alegações trazidas na impugnação e no recurso, decisão da DRJ. Passo o meu exame de admissibilidade, que é idêntico aos anteriores. Da mesma forma, em relação à atribuição da responsabilidade solidária ao senhor Renê, transcrevo aqui o meu tópico, e do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. O contribuinte ele mantém sua linha de argumentação, pautando no seu recurso com base nos seguintes argumentos já apresentados por ocasião da impugnação, que é os mandados de procedimento, eles não foram assinados, não foi lavrado em termo de início de ação fiscal, e nulidade do auto de infração pela falta de comprovação de reincidência, por não ter conhecimento dos conteúdos da auto de infração, as quais eu menciono aqui. Contudo, eu entendo que não assiste razão contribuinte, faço as mesmas considerações a respeito do mandado de procedimento fiscal, bem como da atividade de fiscalização da Fazenda. Também não merece prosperar a alegação acerca da ausência de comprovação da reincidência. Eis que o contribuinte tem ciência do conteúdo desses autos de infração. Aqui eu transcrevo, cito quais autos de infração são esses. Eu entendo que o recorrente teve plena ciência, não apresentado as causas do artigo 59 do decreto 7235, não há que se falar em nulidade. Ademais, conforme bem analisado pelo DRJ, circunstância de haver entregado na rede bancária as GFIPs referentes às competências 13 de 2005 e 3 de 2006, e com isso corrigido a falta que lhe foi imputada no auto de infração 37.037, não tem a menor relevância para os efeitos aqui prescindidos concernentes à atenuação da multa. Isso porque, enquanto no auto de infração 108.9, a falta que lhe foi imputada e que, segundo a firma, restou posteriormente corrigida mediante entrega na rede bancária das GFIPs, foi justamente deixar de entregar essas guias na rede bancária, no prazo estabelecido na legislação previdenciária, no presente auto. A falta que lhe foi imputada pela fiscalização foi deixar de arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, mediante o desconto
quando o pagamento de sucessivas remunerações. Então, são duas infrações distintas, das quais apenas a primeira restou corrigida. Logo, as penalidades aplicadas nos autos, os quais menciono aqui, a única susceptível de atenuação é a imposta no primeiro. Então, eu entendo que a decisão recorrida não merece reparos. Votamos? Cléberson. Acompanha o relator, exceto na parte da exclusão da responsabilidade solidária de senhor René. É esse, eu estou repetindo o que nós já votamos desde o primeiro. Não, o primeiro, na verdade, tem outros... Não, a senhor René só. Ah, tá, só dá. Eu acompanho a mesma linha do Dr. Cleberson. Uhum. Caíde. Acompanho. Rodrigo. André. Acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade, rejeitar as penalidades no mérito negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Por maioria, não conheceu da possibilidade de exclusão de ofício do senhor René. Muito bem. Ufa. Em 96, Rodrigo. 96, Banco Mercantil de Investimentos. Eu confesso que se depois da discussão tiver uma solução mais adequada, mas se foi decidido dessa forma. Trata-se na origem de notificação fiscal de lançamento de débito, de contribuições devidas à Seguridade Social da BICAD, valores foram objeto de recolhimento judicial. De acordo com o relatório fiscal, os valores correspondem às diferenças, elementos serviram de base para este levantamento foram planilhas de pagamentos, créditos previdenciários apurados foram integralmente recolhidos em juízo. Depositados, né? Depositados. Estou transcrevendo o relatório aqui. Isso, depositados. Aí o relatório fala em créditos foram integralmente recolhidos em juízo, conforme consta do anexo 1, cujos dados foram extraídos do sistema de controle de depósitos judiciais da Previdência, as guias de acolhimento disponibilizadas pelo sujeito passivo. Seja a notificação, impugnação, na qual a autuada se insurge contra os consectáveis relativos a multa e juros de mora lançados. Afirma que deixa de apresentar cópia da petição processual e da comprovação da suspensão da exigibilidade, justamente porque a própria autoridade fiscal efetuou a devida análise da documentação pertinente. Configuração da mora apenas é possível quando ocorre inadimplemento da obrigação por parte do contribuinte, por o tributo devido, efetuou-se recolhimento, prestou ao fisco as informações de efeito. O acordo da DRJ provê o seguinte emenda: descaracterização da inadimplência pelo depósito. O depósito judicial descaracteriza a inadimplência não sendo devidos acréscimos decorrentes da mora a partir da sua efetivação, lançamento procedente. Na parte dispositiva, acordam os membros, considera procedente o lançamento do crédito. Consta do voto que assiste a razão à defesa, no que toca os argumentos de que o depósito judicial do montante integral descaracteriza a inadimplência a partir da sua efetivação. E ele complementa: registre que os juros e multa de mora, tratando o lançamento sob análise de valores que se encontram integralmente depositados em juízo, indevidos serão os juros e a multa de mora a partir da efetivação de depósitos. Registre-se que os juros e multa de mora constam dessa NFLD em razão de programação do sistema informatizado que gera o citado documento fiscal. Entretanto, caso de decisão judicial desfavorável, o crédito correspondente será extinto por conversão em renda, não só no que se refere à obrigação principal, também no que toca aos respectivos juros e multa de mora. E aí, no recurso, ele entende que o lançamento deveria ser julgado parcialmente procedente, em razão justamente para excluir os juros da multa de mora. Eu acabo decidindo dessa forma, porque trazendo a súmula CARF 5, que é o devido juro de mora sobre o crédito não integralmente pago, ainda que suspensa sob exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral, e fundamento a decisão no sentido de que assiste a razão ao contribuinte a pleitear o afastamento desde já dos acréscimos moratórios, mesmo que os sistemas informatizados
RFB impeçam futuramente a cobrança dos juros e multa de mora, o fato é que o crédito lançado pode acarretar os efeitos jurídicos, entre quais as existências de débito para fins de apuração da necessidade de cobrança ou de arrolamento de bens. Tanto é que o contribuinte foi intimado, via despacho Folha 111, a proceder à regularização do débito, sob pena de inclusão do nome da empresa e seus corresponsáveis no CADI. Depois do recurso do provimento. Ele só questiona juros e multa. Só. Ele entende que o lançamento, o julgamento da DRJ deveria vir como parcialmente procedente. Uhum. É isso. Cleberson. Aparentemente, essa decisão excluiu os juros, porque não, ele não foi excluído, né? Ele teve uma decisão que é improcedente, mas não foi excluído. Eu admito que depois, fala que eu imagino realmente que depois, quando vier o depósito, como o crédito no lançamento vier o depósito, o sistema vai, pela data do recolhimento, realmente vai bater que tem acréscimo moratório. Só que ele quer um efeito jurídico agora. Se está comprovado que os depósitos foram feitos tempestivamente, né? Conforme a súmula 5, tem que excluir, né? Eu cheguei a ver as competências. As competências batiam com o valor lançado. Eu voto para acompanhar o relator também. A minha dúvida aí foi se tem alguma figura de embargo da RJ. Não. Matheus. Acordo. Pinheiro. Acompanho. Raide. Só fazer uma ressalva, doutor Rodrigo, em relação à ementa, está lá como recurso de ofício. Tá? Ah, obrigado. Não. Ah, obrigado. Tá. Sim, na segunda linha. Andréia. Acompanha. Tá, beleza. Então, por unanimidade, negar provimento. Dar provimento ao recurso voluntário. O 97. 97, o mesmo contribuinte, multa por apresentação de EFIP. Trata-se na origem de auto-infração por apresentação de EFIP com dados não correspondentes. E deixa de registrar no campo remuneração da GFIP, pagamentos efetuados autônomos e indirigentes, a multa aplicada de 12 não há circunstâncias agravantes, as empresas regularizam as faltas com a entrega de nova GFIP, configurando atenuantes, ciência da notificação, impugnação na qual a autuada requeriu a relevação da pena, e próprio relatório fiscal, com o seguinte fundamento: o próprio relatório fiscal da aplicação reconheceu a regularização integral promovida pelo impugnante ante mesmo da lavratura. Quanto ao requisito de que fator seja primário, também o relatório fiscal reconheceu que a impugnante preenche essa condição. Não houve a prática de quaisquer circunstâncias agravantes previstas, isso é impugnação. Não houve a prática de quaisquer circunstâncias agravantes. A então impugnante requereu o reconhecimento da decadência, sustentou a aplicabilidade do 150, parágrafo 4º. O DRJ julgou o lançamento procedente em parte, tendendo configurada a decadência de valores lançados das competências 199 a DL 2001, tendo as empresas solicitado a renovação da multa no prazo, foi sendo a infratora primária, não tendo circunstâncias agravantes, verifica-se que foram cumpridos todos os requisitos, mas se é observado que, embora relevada a multa, a infração cometida é considerada para fins de reincidência em novas ações fiscais por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso de autuações que venham a ocorrer contra o autuado em referência. Ciência é recurso. O recurso dele Peraí. Falou para ele que podia recorrer? Não, ele corrigiu a falta, só que a DRJ observou que essa infração
vai ser considerada para fins de reincidência em novas ações fiscais. O recurso dele é justamente contra isso. Ele quer que ele quer duas coisas. Ele quer eu voto. O presente lançamento há de ser julgado integralmente procedente, pois a infração considerada praticada não é mais passível de ocorrência em concreto, diz que foi recentemente revogada pela Lei 11.941. Em matéria de sanções tributárias, a lei mais benéfica deve retroagir. Ele quer que não conte a infração para fins de incidência, entendendo que não haveria mais infração por conta da alteração da 11.941. Então, a preocupação dele é o efeito da reincidência. E aí, meu voto é no seguinte sentido: eu conheço o recurso tempestivo e faço consideração entre a atividade benigna. Considerando que a multa foi relevada pela decisão ACOR, a recorrente requer a reforma da acordo para fins de aplicação dos efeitos da reincidência, alegando que a infração tipificada no 32, parágrafo 5º foi revogada pela 11.941. Não procede o 32, parágrafo 5º revogado e dispõe sobre a penalidade de descumprimento de obrigação acessória. A obrigação foi mantida pela Lei 11.941 com uma nova redação, ou seja, a entrega de EFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores não deixou de ser uma infração, isto é, o descumprimento de obrigação legal. A alteração foi na penalidade a ser aplicada, visto que a MP 449 pegou toda a sistemática para o cálculo das multas. No regime anterior, a infração seja a multa 32, parágrafo 5. Se além dessa infração não recolher as respectivas contribuições, era aplicada a multa de mora prevista na mesma lei. No novo regime, as infrações em concurso seja a penalidade 4.4 da 9.430. E aí, copio a súmula dizendo qual é o entendimento. Pelo mesmo raciocínio, se não houve concurso de infrações, isto é, somente descumprimento, a comparação também deve se dar confrontando as penalidades. Aí, 32, parágrafo 5º com 32A. É dizer, havendo ou não descumprimento da obrigação principal, tanto a infração por descumprimento da obrigação acessória quanto a respectiva penalidade foram mantidos pela Lei 11.941/09. Pelo que a observância do artigo 106 do 8 CTN se dá pelo cotejo entre as penalidades. No caso de questão, a comparação não será necessária, pois a multa foi elevada pelo julgador de primeira instância. No entanto, não há que se falar em perda de tipicidade da conduta, consequentemente, manutenção da primariedade da contribuinte, que deve ser reconsiderada reincidente no caso de outras atuações dentro do prazo legal. Com esse deve provimento. Olha só. Eu estou na dúvida se a gente tem crédito mais. A intimação, inclusive, dele foi para... Não tem crédito, e ele foi intimado para no prazo de 30 dias conhecer quem será arquivado. Crédito. Não abriu para ele entrar com recurso. Mas então. Mas tem uma decisão dizendo que ele ele poderia, então, só depois, quando fosse considerado, quando tivesse a nova infração. Eu nunca vi isso. Primeira vez que eu pego essa situação, mas para várias aulas de ciência e só fala, cientificou que tem a do passado. Ninguém falou que cabia indicar. Na anterior, em tese, também não tinha um crédito em litígio, né? Ele queria um efeito ali, né? Que a própria DRJ não tinha. A multa foi excluída. Não, ela não excluiu. Ela falou que ia excluída. É diferente. Ela não excluiu. Mas ele não tem interesse recursal? Não nada. Interesse recursal ele tem. Se realmente se a DRJ não tivesse feito exatamente essa observação aqui da reincidência, talvez ele sequer tivesse entrado com recurso. É que ele não quer ficar no rol dos culpados. Agora já passou também. Sei não, eu não sei se cabe recurso, sei não. Acabou, não tem mais crédito tributário. Estou julgando o quê? O prejuízo dele que gera reincidência. Há um prejuízo para ele.
prejuízo em tese, né? Sei. Só se ele for fiscalizado e tiver um lançamento. Se ele não for fiscalizado e nem teve lançamento, ele já passou o tempo, aí não tem prejuízo hoje, mas para saber isso tem que baixar em diligência. Não, diligência. Cleberson, o que você acha disso aí? Tá chegando um microfonezinho aqui. Estão ouvindo, né? Sim. 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 Não, eu estava ainda refletindo sobre isso. Sobre a questão da sucumbência, né? E qual o efeito, na verdade, qual o efeito desse parágrafo do acordo da DRJ para uma futura penalidade, se teria efeito esse parágrafo da DRJ. Estava refletindo sobre isso. Eu imagino, assim, depois que tem os seguintes, acaba sendo justamente a posteriori. Tem muito contribuinte que ele é autuado, mesmo caso, agora, posteriormente agora. Ele é autuado e alega que por ter relevação da multa, ele não é reincidente. Eu acho que aqui ele foi, por assim dizer, proativo. Ele já quis essa declaração aí de pronto. Como eu disse, nunca peguei isso daí, nunca peguei isso aí que você falou, de contribuinte alegar que não é reincidente porque teve multa relevada. Nunca aconteceu. Não, aqui nunca vi. Mas, de qualquer forma, isso aí está na lei. Lá fala que a multa será relevada, mas ele passa a não ser primário mais. Está escrito lá, por isso que ela colocou no acordo. No decreto, quer dizer. Bom, se vocês entendem que tem interesse recursal, é fácil para mim. Eu acho só que ele foi intimado do arquivamento, não para apresentar recurso. A decisão da DRJ foi o quê? Dar provimento à impugnação? Não. Foi parcial, mas é porque ele pediu alguma outra coisa que ela não concordou. Jogou procedente e relevou. Pela correção da falta. Julgou procedente empate à autuação, mas deu a impugnação, ela acolheu. Mas deixa assim, não vai piorar não, só vai reafirmar para o contribuinte que não tem mais jeito. O problema que eu acho é o efeito disso, depois cabe embargo, cabe não sei mais o que lá, custo especial, vem. A recorrente ela requer a reforma para fins de aplicação dos efeitos da reincidência, é isso? Ela quer que não existe mais a infração, é isso que ela alega. Ah, não, então não para fins de afastar a aplicação, não? Dos efeitos da reincidência. É porque aqui está considerando a recorrente requer a reforma do acordo para fins de aplicação dos efeitos da reincidência. Na verdade, é o contrário, né? Perdão, onde? Na página 3, no primeiro parágrafo. Imagina. Página 3. Isso. Do voto. Do voto. É do seu voto.
Ah, tá. Vou alterar aqui. Para fim de afastar, né? A aplicação. Fim de afastando. É o contrário. Eu acho que pode deixar assim, então. Clébis. Eu concordo. Só surgiu uma dúvida agora, presidente. Tinha algumas ações tinha algumas infrações que não contavam para reincidência, mas a GFIP sempre contou, é isso? Não, ela conta para incidência em outra infração. Se o fiscal for hoje lá para outro auto de GFIP, ele não vai olhar, as multas de GFIP não são agravadas. A GFIP não era gravada, era isso que eu não... Só a incidência genérica vai ter nesse caso. Aí significa que é só genérica. Não vai ter incidência específica. Não vai agravamento. Não, A incidência é só para não ter uma futura relevação. O efeito é só para uma futura, ele não pode ter relevação mais. Não, para a GFIP, a aplicação de uma multa de GFIP, ela não podia ser agravada. Isso. Então não interessava nenhuma outra ação. Agora, a autuação da GFIP podia implicar em outra. Daí seria uma agravante genérica. No futuro, depois que autuado... Para outra, né? Para outra. Então, não, agora, ok, faz. Eu me recordava que tinha alguma coisa em relação à GFIP. Entende? Então, eu acompanho o relator. Acompanho. Matheus, desculpa por você. Eu estava tão acostumada com você. Raíde acompanhou. Rodrigo, não, André. Andréia? Acompanho. Então, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Veredas. Item 98. Se na origem de auto-infração por falta de preparo de folha de pagamento das remunerações de segurados. E aí o termo de encerramento tem esses autos de infração. Em relação a esse específico da BICAD, que eu cito, deixou de preparar folha de pagamento. A empresa deixou de relacionar nas mesmas segurado contribuinte individual empresário, sócio-gerente da empresa Antônio Primo Barbosa Neto. Sem agravante, sem atenuante. Ciência do auto, impugnação, na qual o sujeito passivo alega em síntese, não há previsão do valor exigido, em relação aos limites ali, o valor mínimo e máximo, lançamento procedente, ciência do acordo e recurso. Com o mesmo fundamento. Assim do acórdão, recurso tempestivo, admito o recurso, valor da multa, atualização do valor. Não discute cometimento da infração, alega que a redação do artigo 92, penalidade variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros. E aí eu acho que já o voto anterior já tratei exatamente desse assunto, falando que a multa do regulamento a expressa no regulamento, na verdade, ela é corrigida pelos valores de benefício da Previdência Social. Os valores constantes do decreto nada mais são os oriundos daquele reajustamento até a data de edição do decreto, ou seja, até posteriormente também cabe o reajuste. E aí, portanto, tanto os valores do decreto quanto o valor de multa exigido no caso do exame tem como fundamento de validade determinação da lei para reajustamento dos índices, na que se fala em observância do princípio da legalidade, conhece nega provimento. Ok. Clébis. Ali, doutor Rodrigo, tem a portaria MPAS de 98? É isso mesmo, né? É o valor lá do decreto de 99, tá certo, né? Agora, eu confesso que eu não... Ah, mas tudo bem, só... Depois não, tá certo. É isso mesmo, tá. Só
Eu acompanho sim para negar provimento. O decreto é de 99. Acompanho, presidente. Matheus. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Maide. Andréia. Acompanho. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade, negar provimento. 99. 99. É o mesmo contribuinte, só que agora a multa é por falta de apresentação de GFIP em desconformidade com o manual de orientação. Tem os autos de infração, forma um relatório fiscal, declara GFIP em desconformidade com as formalidades especificadas no manual de orientação da CFIP. Ciência do auto de infração, impugnação, lançamento procedente pela DRJ. A DRJ examinou ainda a aplicabilidade da multa frente às alterações trazidas pela MP 449, concluiu pela manutenção do valor aplicado, visto que a nova sistemática prevê um valor de mínimo de R$500 para cada competência com erro. Ciência do acórdão, recurso voluntário, limita-se a apresentar o argumento da impugnação, que é a não menção do dispositivo legal da multa aplicada. Admito o recurso e faço as mesmas considerações em relação à previsão legal da multa. O recorrente não discute o cometimento da infração, alega somente que não foi mencionado o dispositivo legal, transcreve elementos do auto de infração, dos anexos, e tendo que ele quis falar em relação ao dispositivo da lei mesma, e faço a referência ao decreto, que não implica desobediência ao princípio da legalidade, deve ser mantida a multa. E aí faço essa observação do exame da retroatividade benigna. Essa foi a minha questão atrás, que foi feito o cotejo, né? Só que eu não cheguei a conferir se esse batimento foi conforme a portaria PGFN, mas como o exame não foi contestado, eu acabo conhecendo e negando provimento. Cleberson. Esse é... 91. Desculpa, é o 91, né? É manual de orientação. CFL 91, né? Valor fixo, ele é maior. Não, esse aqui é que esse caso é a multa anterior era pequena, né? A multa anterior era pequena. Não lembro. Era nesse patamar mínimo, né? No patamar mínimo. Isso, por isso que não é favorável a aplicação da lei nova. Eu acompanho o relator para negar provimento. Acompanho, presidente. Matheus. Pinheiro. Acompanho. Aí, eu, Acompanho. por unanimidade, negar. 100. 100. CFL 35. Seu descumprimento de obrigação acessória por falta de prestação INSS das informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos. No caso, a informação é a alienação de veículos previamente enrolados sem a devida documentação, sem a devida informação. Delegacia da Receita Federal do Brasil, ciência pessoal. Impugnação alega que jamais deixou de prestar informação, tentou provar administrativamente que possui e pretende oferecer bens, não tem responsabilidade sobre os procedimentos do ITAM, tratamento de execução fiscal, existente procedimento fiscal paralelamente inibe o pronunciamento da autoridade julgadora, não causou prejuízo, os fundamentos que eu transcrevo. Julgamento julgado procedente pela DRJ, ciência do acordo, recurso.
com reitera as alegações de impugnação. O recurso é tempestivo, reúne os demais requisitos, e aí ele fala sobre a decadência da principal. Defende a recorrente que o auto de infração que deu origem ao rolamento de bens foi lavrado em 2001, tendo por objeto as dívidas das competências 991 a 13999, portanto já prescritas e decaídas. O presente processo, todavia, versa sobre descumprimento da obrigação acessória de informar a alienação de bens arrolados. O rolamento de bens tem como objetivo monitorar a situação patrimonial do contribuinte de débito, enquanto no Instituto Crédito Tributário. Note-se nesse ponto que o próprio recorrente afirma estar oferecendo os bens a penhora na execução fiscal, pelo que se conclui não ter havido extinção do crédito por prescrição decadente. Destaque-se que, mesmo que o crédito tributário esteja com exigibilidade suspensa, não dispensa do cumprimento das obrigações acessórias, tal como a comunicação da alienação de bens arrolados. Dessa forma, mesmo que, posteriormente, se revele inexigível a obrigação principal, enquanto o crédito estiver suspenso, os bens arrolados perduram a obrigação acessória. No que tange ao prazo decadencial para o lançamento da multa, submete-se ao 1731 do CPN. E como ele falou sobre decadência, como as alienações apuradas pela fiscalização se deram a partir de dezembro de 2002, o prazo decadencial começou a fluir em 1º de janeiro de 2003, o lançamento foi efetuado em 24 de novembro de 2007, portanto, no prazo decadencial. Informa que jamais deixou de prestar informação, apresentar a documentação solicitada, que tentou provar administrativamente que pretende oferecer bens de forma a manter a relação de equivalência. O caso sob exame não se relaciona com atendimento à fiscalização, pedido de substituição de bens arrolados, mas sim quanto à falta de comunicação da alienação desses bens, obrigação descumprida pela recorrente. Sustenta estar em tramitação e execução fiscal tratando do mesmo auto de infração que originou o termo de arrolamento. E aí, justamente por estar contribuinte de débito, é que se fazia necessária a comunicação de alienação de bens arrolados, os que a norma visa evitar a dilapidação de patrimônio apto a garantir o direito da fazenda, quanto no extinto crédito, permanecer a obrigatoriedade de comunicação, oferecimento de outros bens a penhora e não acarreta substituição automática no arrolamento. Constatado que os bens alienados estavam arrolados, como comprova a documentação juntada, permanecer o dever de comunicação, responsabilidade autuada boa-fé, faço considerações sobre a intenção do agente, que independe, multa confiscatória, entende o valor da multa conferida do confisco, e aí o 4.2, atividade vinculada obrigatória, seria análise de constitucionalidade vedada esse conselho. Cito a súmula 02. Nesse neve provimento. Cléberson. Estou analisando aqui, só mais um pouquinho, mas que é uma situação diferente, né? Que normalmente aparece na pauta. Mas eu acredito que sim, porque a infração se configura no momento que deixou de apresentar a documentação, né? E havia interesse dessa informação, né? Para fim de prosseguimento lá, de acompanhamento de um processo. Quanto à parte penhorada, arrolado, né? Nomeação de outros bens a penhora. Estava, doutor Rodrigo, estavam penhorados bens? É isso que ele alega? Perdão que agora já faz tempo, só abrir um pouquinho aqui. Tramitação e execução fiscal, tratando do auto. O que impediria a decisão? Não. Ele fala o seguinte, acho que eu sequer cheguei. Tem uma execução fiscal, logo no recurso, sobre a mesma questão.
e ele fala que ofertou a penhora bens imóveis e desalienados. E aí, decisão, fala da decisão, ele vem fazendo referência ao processo que gerou o arrolamento. Fala que seria essa execução fiscal desses processos, que ofereceu outros bens à penhora nos autos do processo. Se eu tiver... Agora... é aqui, ó, a folha 157 do processo, ele nomeia outros bens à penhora aí, para fins do processo. Só que assim, primeiro não estaria nem definido isso aqui, né? Ainda mais que ele nomeia intangível aí, né? Que é nomear um intangível dele. Para garantir o crédito. Eu digo isso porque eu teria que ver a lei, eu não me recordo se a lei fala de arrolamento, ela parece que fala alguma coisa quando o crédito é garantido por meio de penhora, né? Que não haveria o arrolamento... Sobre o quê? Sobre o arrolamento em si ou sobre... É sobre o arrolamento em si, Mas aí tem Só que o senhor está dizendo que nem estava garantido mesmo, ele apenas ofereceu, né? Não, eu não cheguei sequer a abordar isso aí, porque arrolado estava. E aí a multa é por falta da comunicação. Agora, se o arrolamento era cabível por parte de garantia do crédito, não cheguei a abordar, não. Acho que o senhor está querendo, de repente, ver nessa linha. Mas não tem termo de penhora, né? Não me recordo. Não, acho que não. O que tem é a nomeação dele, que é o que ele alega, tem a auto de infração, que ele traz aí, os documentos da auto de infração anterior, documentos do processo anterior, certidão dívida-ativa. Agora, não cheguei sequer, não entrei sequer se seria o mesmo, né? O fato é que estava rolado e isso ele não sequer discute. Inclusive, ele tenta falar que a responsabilidade seria do Detran por ter alienado os bens, e não dele. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok. Para negar provimento. Acompanhe. Matheus. Pinheiro. Acompanhe. Acompanhe. Então, por unanimidade, negar provimento. 101. Dispar. Distribuidora de bebidas. E aí também auto-infração, falta de apresentação das informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como dos esclarecimentos necessários à fiscalização. E o encerramento com esses autos, relatório fiscal que foram solicitados documentos e informações, e-mail papel e digital, intimado a apresentar os documentos, foi reintimado a apresentar os documentos, e aí fala, conforme disposto, a autora foi reiteradamente intimada a apresentar documentos e informações cadastrais, financeiras e contábeis, considerou como agravante, teve infrator obstado à ação da fiscalização, elevou o valor da multa. Esclarece a fiscalização que os documentos informados solicitados não foram apresentados ou apresentados de forma deficiente. E é um demonstrativo em anexo, que eu transcrevo aí na tabela.
Ele fala em não atendimento à intimação e apresentação deficiente. Ciência do auto, impugnação, contribuinte alega ilegalidade, descabimento de exigência de número de documentos, afronta a princípio da legalidade, vício de nulidade, medida excessiva, lançamento de julgado precedente, recurso voluntário, acrescentando que se constatou mero atraso no fornecimento dos mesmos ao agente fiscal, em nenhum momento deixou de emitir qualquer documento. Voto. Admito o recurso e a multa. A recorrente alega genericamente que emitiu os documentos fiscais exigidos, mas que houve mero atraso no fornecimento à fiscalização. Contudo, não prova a alegação. Demonstrativo de folhas elenca detalhadamente a série de documentos que não foram apresentados durante a ação fiscal. O que se apresentado foram sem atendimento de requisitos suficientes a considerá-los como aptos a substituir os efeitos da legislação. Dessa forma, constatar o descumprimento da obrigação. E eu faço uma consideração em relação, mesmo que fosse argumentado que a obrigação relacionada a arquivos digitais tem capitulação ilegal distinta, ainda assim seria necessário tratamento à falta de apresentação de documentos outros tais como livro de inspeção do trabalho, acordos, convenções de sítio coletivo e relação de bens do ativo, bem como a ausência dos esclarecimentos necessários à fiscalização. Posto esse recurso dispõe de forma genérica, que é o acesso de obrigações acessórias. Eu faço considerações acerca das obrigações acessórias, da obrigação, do valor da multa, e aí sobre o CTN, falando que a multa tem fundamento aí no decreto e também na lei. E no que está de agravamento da penalidade, obstinação da fiscalização. Nessa linha, também com origem na determinação legal, está a competência do regulamento para dispor sobre o agravamento da penalidade. Sustenta a fiscalização que a contribuinte incidiu no 294 do regulamento. Obstinação da fiscalização. Todavia, tal dispositivo deve ser entendido como uma participação ativa do infrator em impedir, atrapalhar, perturbar a ação fiscal contra si. Não há nos autos elementos que apontem para tanto. A falta de atendimento às intimações, quando os documentos solicitados dizem respeito ao próprio contribuinte, ou seja, quando podem ser opostos como prova, não é suficiente para considerar ter havido tentativa de impossibilitar o procedimento de fiscalização. A aplicação do 294 do regulamento necessita que fique caracterizada a resistência, até mesmo porque na infração cometida a falta de prestação das informações já traz por si só limitações à auditoria. Voto por encerro do recurso e da provimento parcial afastando só a elevação do valor da multa. Clébios. Eu acompanho o relator. Acompanhe, presidente. Você está afastando o agravamento, né? Aí, em relação a esse agravamento, acaba sendo... Não é agravamento da penalidade, né? No regulamento fala agravamento da penalidade e elevação de valor de multa, diferente da qualificação de agravamento que é a da legislação atual. Coloquei assim na parte da conclusão, afastar a elevação do valor da multa. E fala em agravante da circunstância e... Onde é que o fiscal falou aqui no relatório a motivação dele? Deixa eu só abrir aqui. Ele não explica muito, ele diz que obstou a fiscalização. Na emenda do voto aqui tá agravante, né? Do 101. É agravante. É agravante. E agravamento a gente não mexe não. Aqui no Tá gravando.
Porque a questão é que não foi entregue em meio digital. Não é? Não, parte não foi entregue. Nem papel, nem digital. Ah, parte nem papel, nem digital? Papel, nem digital. É que eu entendo aí que a aplicação legal do digital, acho que teria que ver, mas eu tenho a infração... Porque não entregar em papel e não entregar em digital tem uma embaraça mesmo. Dependendo da quantidade, do tamanho da folha. Não, mas aí seria só a própria penalidade. Agora, embaraço em relação... Mas dificulta? Dificulta, eu entendo. Dificulta bastante, dependendo do tamanho da folha. Sim, mas eu faço o paralelo com a legislação atual, onde o embaraço é outra multa. Seria um agravamento por não cumprimento da intimação. E aí, nessa época aí, seria a própria infração sem agravante. Por isso que eu coloquei agravante. Eu entendo que essa legislação que ela fala em circunstância agravante, não multa agravada. Talvez técnico demais. Eu entendo, doutor Pinheiro, que é necessário a conduta do agente de um modo além da própria falta de entrega, para configurar esse agravante. Tá. Se o documento é de um jeito, eu não entrego. Isso é conduta, não entreguei. Não pode ser isso um agravante, dizer, não, isso está dificultando. Isso está dificultando. Claro, isso dificulta, tanto que já tem uma pena, uma multa. Eu preciso ter outras condutas que agregam uma dificuldade. Eu nunca julguei um caso desse envolvendo essa circunstância agravante do regulamento da Previdência Social. Nenhum. Mas acho que o raciocínio é razoável. Vou acompanhar. Uhum. Acompanho. André, eu acompanho também. Só, Rodrigo, sugerir que, quem sabe, a gente coloca assim, afastar a circunstância agravante consequente. Tá. Elevação. Para fazer referência ao agravante mesmo, né? Nós estamos afastando só a circunstância agravante consequente à elevação do valor da multa. Eu poderia dizer, reduzindo... da provimento parcial para reduzir a multa ao patamar básico. Dá provimento parcial para afastar a circunstância agravante e reduzir... A multa ao patamar básico, é isso? O valor da multa aplicada ao patamar básico. O valor é no patamar básico, né? Valor básico. Certo. Então, eu coloquei assim, ó. Pode ser despejado por unanimidade, dá provimento parcial e voluntário para afastar a circunstância agravante e reduzir o valor da multa aplicada ao patamar básico. Certo? É porque a palavra do decreto é circunstância agravante. Nós estamos tirando a circunstância agravante. E isso gera a redução do valor da multa, né? 102. Mesmo contribuinte, falta de apresentação dos documentos, livros e documentos. É a mesma coisa. Esclarece a fiscalização, que os documentos e informações solicitadas não foram apresentados. E aí é o livros contábeis, resumo, rescisões de contrato, resumo das folhas. Falta de apresentação dos livros e documentos. É igual. Igual, só a infração que é diferente. São outros tipos de documentos. Cleberson. Então é para um momento
que eu demorou para... Mesmo resultado. É o provimento parcial, mesmo resultado, né? Acompanhe. Uhum. Acompanhe, presidente. Matheus? Acompanhe. Sim. Acompanhe. Aide? Andréia? Acompanho. Beleza. Por unanimidade de votos. 103. Construtora Amazonas. Podemos. Pequeno intervalo, tá? Parágrafo.